Ojo motindolaya, ojo biawe. Ojo motindolaya, Ojo biawe baba. Ojo motindolaya, Ojo biawe. Ojo motindolaya, Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da TV O Batalá Axé. E hoje estamos aqui com o Babá Snatiel Ogé Tobá. Sua bênção, Babá, seja bem-vindo. O Xoguinha que abençoe, a bênção. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre religião, falar um pouquinho sobre Egungun, sobre o culto tão sagrado a Egungun. É isso aí, Babá. Então, já que nós vamos começar a falar sobre Egungun, antes um pouquinho, eu queria perguntar para o senhor o que é Ogé? Ogé, na realidade, Ogé é um sacerdote, né, do culto a Egungun, né, o culto aos ancestrais. Então, para alguns, né, no meu caso em específico, eu sou nascido e criado dentro do candomblé, né, afrodescendente, venho de uma família baraquê, meus pais, né, Alabi Facoiá, minha mãe Maria do Carmo, né, e eu fui criado dentro do Nagoé Baraquê, né, onde o culto para orixá e de Egungun sempre foi um culto muito próximo, né, não misturado, mas próximo, porque tudo que se fazia para orixá, em qualquer segmento, em qualquer festividade, era necessário se fazer primeiro os agrados aos ancestrais. Né? Então, como existe o Babalorixá, o Ialorixá, como existe o Babalaô, a Yanifá, que são sacerdotes e sacerdotisas, o Ogé é um sacerdote, né, do culto aos ancestrais, do culto direcionado a Egungun. Né? Então, no meu caso, eu vivi 40 anos no candomblé, né, por questões espirituais, procurar uma palavra com Babalaô, e o Egungun, né, o Egum da minha própria mãe carnal, indicava que eu precisava iniciar no culto. Né? Então foi o chamado de Egungun que fez com que eu me tornasse Ogé. Então, e aí começou o meu segmento como Ogé. Entendeu? Ogé é um sacerdote supremo, digamos assim, é o primeiro sacerdote supremo do culto a Egungun. Babá, seja bem-vindo, sua bênção. Abençoe a bênção. Abençoe. Babá, e sua história? O senhor nasceu no candomblé, que se tornou sacerdote por um chamado, mas o senhor é Ogé, eu sei que o senhor é Machó. Conta um pouco da sua história. A minha história começou assim. Eu nasci em 8 de novembro de 1974. E a minha avó, por parte de mãe, ela dizia sempre que o primeiro neto dela teria que ser homem. Né? E filho de Ogum, ela queria, não que teria que ser, pedia isso, era o desejo dela. E aí eu nasci, né? E logo de criança, né, já fui preparado, nos primeiros meses de nascido, eu fui gerado, eu costumo falar isso com muito orgulho, né? Eu fui feito, fui concebido, né? Fiquei ali, minha mãe grávida, todo o período, né, dentro de uma casa de axé, dentro de uma casa de candomblé. Aos 3 dias de nascido, minha mãe só foi ao hospital e voltou, e 3 dias de nascido eu estava dentro da casa de orixá. Né? Então, eu nasci dentro de uma casa de orixá. Fui iniciado aos 3 anos de idade, né, para o orixá Ogum, porque era o desejo de minha avó, juntamente também com meu pai, o Xoguian, que foi ali junto, que minha avó queria, e foi o que saiu na iniciação, no jogo de minha avó deu isso. Então fui ali junto com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, né, com minha família, tanto por parte também de pai, né? E aí eu fui iniciado e fui tomando minha vida, fui passando por inúmeras etapas, nunca conheci outra religião, só conheci só o candomblé, né? Fui batizado sim na igreja católica por uma questão da minha avó também,
né? Mas nunca fui frequentador de nenhum outro segmento religioso, a não ser o candomblé, né? Afrodescendente. E aí fui tocando minha vida ali junto com meus pais, com meus avós, com minhas tias, com meus tios, né? A nossa família é muito grande, né? Hoje atualmente eu tenho, são 6 irmãos, 7, né, comigo, e 9 netos, né, meu pai tem, então é uma família grande. E aí, em 1994, né, meu pai já tinha mudado de nação, né, foi para Casa Branca, mudado entre aspas, desde que o Oxóguian de meu pai, né, que é herdeiro do Ilhéxé Jagunã, nasceu, né, ele já dizia que ele não era daquela nação, que um dia ele iria para a nação dele. Então, em 1990, meu pai vai a Salvador e conhece a vovó Conceição, né, que era Yamurô da Casa Branca, mãe carnal de Equede Sinha, que é também mãe pequena do meu pai e minha mãe pequena também. E aí houve essas determinações, né, através do Ifá, do oráculo, e aí meu pai foi tomar essa obrigação, e aí fomos para o Queto e tal. Em 1994, eu fui apresentado, não é iniciado, mas apresentado e confirmado a Lemoxó de Oxóguian, né, pelo culto afrodescendente. E aí eu já vinha desempenhando alguns papéis, né, talvez não, sem nenhuma consciência, porque desde os 3 anos eu já ajudava na matança dos orixás, a cortar para o meu pai Oxóguian, né, a imolação de animais, que foi uma indicação de orixá. E meu pai Oxóguian sempre disse uma coisa que me emociona em lembrar. Ele dizia, né, sempre minha mãe repetia essas palavras, ele nasceu para me servir, ele nasceu para servir os orixás, ele nasceu para servir os orixás. Entendeu? Tinha um pouquinho de ciúmes, claro, né? Porque eu Oxóguian um pouco ciumento, mas... Aqui ninguém conhece nada do Oxóguian, não. E aí eu continuei fazendo aquilo que eu sei fazer, até o encontro, né, tomei posto de... exerci os 2 postos de Axogum primeiro, né? Ogã, porque acaba sendo Ogã, né? A expressão Ogã também quer dizer... Para diferenciar, são as pessoas que não têm de fato, né, encantamento de divindade, então torna-se um Ogã. E aí aprendi a tocar, aprendi a cantar, também vivendo numa casa, sou privilegiado de ter nascido dentro de uma casa de candomblé, então você aprende de tudo um pouco, vai convivendo, né? Então o candomblé acaba sendo para mim uma filosofia de vida, né? Não é uma religião, é uma filosofia de vida, porque eu vivi todo o tempo dentro de uma casa de candomblé. Obviamente, fui estudar, me casei, mas nunca saí dos pés dos orixás, em momento algum. E aí deu o meu encontro com... aí a primeira iniciação foi de Egungun, como eu falei anteriormente. A minha mãe indica, né, no jogo que eu tenho que me iniciar em Egungun, que é um chamado, e aí eu sou iniciado, né, pelo Babá Akalá, né, e falei Akalá, e vou para o culto de Egungun, aonde eu me encontrei com algumas coisas. Hoje eu acredito que foi um resgate, né, espiritual, porque esse chamado da minha mãe, né, eu obedeci e falei para o Babá, o senhor está falando que tem que fazer, então vamos fazer. E alguns anos depois, uns 2 anos depois, eu passei a entender o porquê que minha mãe, né, isso para mim, porque minha mãe queria que eu me iniciasse dentro do culto, porque era a única forma de me manter, né, mais próximo do culto a orixá, do culto a Egungun e do culto a Ifá, né? Então foi como se fosse um laço, né? Tipo, eu vou laçar ele de todas as formas. Se um dia ele pensar, né, em sair ou abandonar, ou deixar, ou desistir, ele está vendo que não tem por onde ele vai, ele está cercado. E recebi isso com positividade, né? Porque o culto a orixá, o culto a Egungun, o culto a Ifá, tudo quanto é divindade, eu acredito em todos os espíritos de luz. Não acredito que exista os espíritos que dizem que
Interessante, vou fazer uma colocação. Um dia me perguntaram, uma senhora disse assim, vocês fazem magia negra aí na casa de vocês? Né? E aí eu choquei com aquilo, magia negra. Né? Eu fui até o meu pai, carnal, para pifar com ela. Falei, meu pai, a senhora falou que nós fazemos magia negra aqui. Meu pai falou, falou isso? Mas nós fazemos mesmo. Eu assustei, né? Eu falei, a gente faz magia negra? Ele falou, sim, porque a magia é negra. Nós não fazemos baixa magia, que é o mal ao outro, né? Que é plantar a discórdia, fazer a coisa ruim para os outros, né? Mas a magia é negra. Por que a magia não é negra? Quer dizer, ficou dito para mim, nítido, que a magia é negra porque nós somos descendentes, somos afrodescendentes, então a energia é negra mesmo. Babá, o que é Egungun? Egungun é uma divindade, né? Começa com a divindade de Egungun Araorun, né? O Egungun do céu, que já vem divinizado, né? Na realidade tem uma parte de Uitã que relata que Olodumare havia muita vida aqui na Terra, né? Muitas pessoas estavam tendo um acúmulo, ainda não se conhecia, né? E aí Olodumare manda que Egungun venha para a Terra, né? Para organizar isso, né? Então, o que acontece? Egungun é um orixá, é uma divindade, só que existe situações diferentes. Egungun Araorun, que são o Egungun do céu, Egungun Araie, que são os nossos ancestrais, né? Pai, a mãe, avô, avó, que mesmo essa palavra, porque não passa a ser o morto, passa a ser Egungun o que te antecede. Então seus ancestrais são também Egungun em vida, mas são Egungun porque vieram antes de você, conheceu a terra antes de você, né? Quando você fala do que existe tipos de Egungun, né? Quais são esses tipos de Egungun? Os tipos de Egungun são justamente esses: Egungun, Orun, Araorun, Araie. Viveram aqui na Terra, tiveram vida, né? E que são os nossos ancestrais, e damos continuação ao culto. Interessante que as pessoas falam assim, associam demais Egungun a Iku, né? São divindades extremamente diferentes, né? Porque ficou muito misticismo de que tudo que é ligado a Egungun tem a parte de misturar, de falar, não, a morte está perto, a coisa triste está perto, ai meu Deus, a perda está perto, né? E Egungun não é isso, porque dentro do culto, o que Egungun mais nos dá é longevidade, vida longa, né? Quando uma pessoa vai recorrer a Egungun, é para pedir justamente vida longa, porque se pega no Itã lá atrás, onde ele vem com o propósito de tirar esse excesso, você pede então vida longa, para que você possa viver mais tempo, ficar mais tempo aqui na Terra. Essa é a verdadeira intenção do culto a Egungun, né? Esse chegado até o Egungun. E é de extrema importância que as pessoas não percam esse referencial de que você deve cultuar seus ancestrais. A forma que você cultua seus ancestrais. No meu caso, eu tenho meu pai vivo, graças a Deus. Então, eu cultuo meu pai com respeito, com dignidade, com carinho, com amor, né? A minha mãe, que já se encontra em outro plano espiritual, Egungun Araie, eu trato também da mesma forma, com amor, com respeito, com culto, onde existe um Ossé, né, Egungun, a cada 4 dias, onde eu consulto a minha mãe, onde eu faço oferendas, nem sempre, mas consulta se quer oferendas, né, se deseja algo, se ela quer me advertir de algo, se ela quer falar algo para mim, se ela quer me alertar de algo. Então é importante essa ligação de qualquer ser humano com os seus ancestrais, né?
ou que mais ancestrais ainda, quem tem avó, avô, porque todos nós sabemos que teve alguém antes da gente aqui. É impossível a pessoa falar não cultuar Egungun. Não tem como não cultuar Egungun. E por que devemos cultuar? Por que eu devo cultuar meu ancestral que já não está mais aqui na Terra entre nós? Eu acredito que seja a única ligação que você... a ligação não é a única, mas uma ligação que você tem com ele. É o que eu disse, você ter entrar em conexão com ele e dizer que ele não ficou no esquecimento, né? Que você lembra. Porque vamos tirar a parte do culto e falar do dia a dia. Quando nós temos digamos, vamos colocar o caso de uma avó, um avô que foi criado com mais proximidade, né? Você, ou eu, o senhor, né? Tem um ente querido. Então, em alguns momentos, você lembra de algo. Meu avô gostava de comer feijão com farinha. Minha avó gostava de molhar o pão no café pela manhã, né? Então, você tem registros de seus ancestrais. Então, por que não você não fazer o culto? Por que não você não chamar os seus ancestrais, né? Veja que existe uma expressão muito simples que quase todos usamos, né? Quando acontece algo de negativo ou estranho, você fala: ai meu pai, ai minha mãe, ai meu Deus, né? Automaticamente, e isso é o que eu acredito, que você está diretamente ligado aos seus ancestrais. Seus ancestrais estão sempre próximos. Então, eu acho que é de obrigatoriedade de todo Omon Orixá, de todo Omon Ifá, de todo Omon Egungun fazer culto para os seus ancestrais. Eu acho que é de cunho obrigatório, para que ele não se perca na vida e para que ele não esqueça de que um dia, né, da sua história sanguínea, da sua história de vida, porque também existem situações de adoção, não é só sangue, mas viveu com você, criou você, ajudou na tua formação como pessoa. Não é justo que você esqueça eles. Tem pessoas que a gente já costuma ouvir, né, que tem coisas na nossa vida que são hereditárias, genéticas. Eu acredito que muitas coisas também estão ligadas, como o senhor acabou de falar, confirmando o que eu penso, que através da espiritualidade também, que a gente traz dos nossos ancestrais. Sim. Os mais próximos, que são os pais, os avós, né? Alguns que já também têm ligação com o bisavô, mas já é mais difícil, né? O senhor acredita que questões como problemas genéticos, eles podem ser quebrados através da evolução das novas gerações? Sim, acredito. Porque se fala em estudos científicos que a probabilidade de uma pessoa, né, ter, um exemplo, câncer, vai se pesquisar na família, né? O caso da diabetes, vai se pesquisar na família. Tem algum diabético na família? Tem alguém hipertenso na família? Né? Então, você mexe. A probabilidade. Mas não quer dizer que você obrigatoriamente vai adquirir aquela doença. Então, se for pegar desse princípio, que você acaba não tendo, pode ter ou não ter, mas existe essa probabilidade, existe também a situação de você pegar algumas coisas do seu avô, algumas coisas que ele deixou de fazer, algo que ele se perdeu, né? Algo que você precisava resgatar, né? Talvez inconsciente, em espírito também inconsciente, né? Então, eu acho que pode se cortar, né? Pode se cortar, por exemplo, muitas vezes você vai para o oráculo e você descobre que você tem um problema sério com o ancestral e você às vezes não consegue identificar, né? Já tive casos de pessoas que tiveram que pedir perdão para sua mãe
e não tinha consciência disso. E ela vivia situações de infelicidade, de insatisfação e não conseguia reconhecer isso. Veio falar, babá, nossa, eu passei por situações que eu estou passando por isso. E ali no oráculo dizer o que a pessoa, qual era o problema dela. Olha, você teve algum problema com a sua mãe? Sua mãe veio a falecer, sua avó, seu avô? Sim, não tive. Uma relação mais ou menos e faleceu. Não, mas ali o oráculo está dizendo, e Fá está falando que a pessoa tem essa situação. Algo que não foi resolvido. Que não foi resolvido, né? Então ela pode cortar isso. Né? Se ela acaba levando isso pela vida dela e o pode problema trazer continua. inúmeras, porque eu acredito nisso, que ninguém adoeça primeiramente no físico. Eu acredito que a pessoa adoeça primeiro no espírito, né? Não é no físico. Porque assim, a partir do momento que você nasceu, passou por inúmeros exames e vem vivendo sua vida e tal, que tem a sua alimentação correta, medicação correta, que tem que tomar medicação, enfim. É impossível que uma doença estoure, assim, apareça imediato e acabe com a vida da pessoa. Eu acredito que ela primeiro, o espírito fica doente. O espírito ficar doente, eu acredito que pode ser sim um desleixo, pode ser sim uma falta de percepção, de sentimento, de entendimento, de não aceitação, de não querer saber se isso não está relacionado à sua espiritualidade, né? Por exemplo, pessoas que desenvolveu uma doença gravíssima que em toda a história, todo relato de família não existiu aquela doença, né? Por exemplo, vamos citar um mal de Parkinson, né? Ou um Alzheimer. Tem pessoas que eu já ouvi falar que não tinha na família, não existia esse caso parecido, né? E de repente apareceu, né? Então eu acredito nisso. Eu acredito também que a doença ela vem com o objetivo de curar alguma outra doença relacionada ao espírito, porque é um momento de reflexão da pessoa, né? Sim. Aí ela tem que parar para pensar e ver o que está acontecendo na vida, na parte da vida dela espiritual. Eu também acredito muito nisso. Então, assim, a ideia da pergunta era exatamente essa. Você consegue cortar coisas que estão relacionadas à ancestralidade. Sim. E seguir um novo caminho. Eu acredito nisso. E assim, por algumas provas de situações já vividas. Jack, e qual a diferença do culto Egungun aqui no Brasil, do culto que já vem de Taparica, né, que vem da Bahia e vários outros lugares do Brasil que também existem, e que o senhor conhece bem, que Rio de Janeiro, está sempre viajando para a Bahia, né, está Sim. sempre lá nas casas, e do culto que vem lá da África, culto a luz na África. Do culto afrodescendente, a forma de cultuar Egum, né, são situações que são, muitas situações que são algo, que são segredos, mas assim, no Brasil, por ter convivido, conhecer muitos ogés, conheci Mestre Titi, conheci Mestre Domingos, Mestre Dionísio, né, convivi ali por algumas festas, alguns dias, né, em Ilha de Taparica, no próprio Axipá. O que acontece? A diferença, para mim, não existe muita diferença, né? Digamos assim, do tradicional para o afrodescendente, né? As diferenças que existem é que no culto afrodescendente é muito mais fechado, né? Não são todas as pessoas que têm acesso. Existe uma separação, sim, de quem é ogé, não tem vivência dentro do candomblé, ele só precisa, às vezes, ser iniciado, ser confirmado. Para algumas outras famílias no Brasil, não pode, a pessoa só pode ser do culto para Egungun, não pode participar dos dois. O senhor também é testemunha disso, por fazer parte do Opoafonjá e ter ligação com o Axipá, que é diretamente com o Axipá, sabe que existe a maioria dos ogãs, das pessoas da casa do próprio São Gonçalo, eu falo o Opoafonjá, mas eu gosto sempre de chamar São Gonçalo,
do São Gonçalo são do Axipá. E tem convivência, e tem São Ogés, São Omoixãs, São Alabês, São Babacorim, né? Existe essa aproximação. No culto tradicional, do qual eu fui iniciado, o culto tradicional ele é mais aberto, entendeu? Mais amplo, né? De entendimento, né? A forma, as coisas do Aô são diferentes, mas não sei assim falar para você, eu não consigo enxergar essa total, sabe? Isso é tão distante. Existe diferença sim, muitas diferenças, mas não é uma coisa assim absurda. Ai, quanta diferença tem, por que não pode isso, por que não pode aquilo? Coisas que não pode. Ó, no corpo vou fazer um apanhado. No culto tradicional, mulher não participa. No culto afrodescendente, mulher participa, também não participa. No tradicional participa, entre aspas, sim. Mulher pode ter, e mulher de Egungun, sim, pode ter. Mulher está mais próxima de Egungun, sim. Ela também tem posto, sim. Né? Mas isso é uma situação igual. Mas ela não vai entrar no Aô. Ela jamais vai entrar, né? no Lecém. Não vai entrar. A mulher não vai entrar. Tanto também como no culto tradicional. A mulher não vai entrar dentro do Lecém na hora dos Aô de Egungun na sala, Egungun dentro do terreiro, né? A proximidade é mais ampla, né? No culto tradicional. Então, as pessoas Egungun vêm para abençoar, então as pessoas podem encostar em Egungun, as pessoas podem tomar a bênção de Egungun, porque Egungun está vindo ali justamente representar toda uma ancestralidade para dar bênçãos, né? E no culto tradicional, não pode encostar na roupa de Egungun, não pode chegar, aliás, no culto tradicional não, né? Afrodescendente não pode se encostar na roupa, não pode chegar perto, e mulher é mais limitada. Vamos dizer, a grande diferença, se existe uma grande diferença, é isso, as limitações. Que no culto afrodescendente, algumas limitações não pode de jeito nenhum, e no afro é um pouco mais aberto, digamos assim. Então é importante entender que existem diferenças ritualísticas, sim, né? Existem diferenças do culto dentro do terreiro, vamos assim dizer, né? No barracão. Sim. Mas o importante é que haja respeito sempre e que ambos estão cultuando a ancestralidade. Exato. Não importa a forma. E a essência de Egungun é a mesma. Interessante você fazer essa colocação, porque as pessoas, alguns já me questionaram que o ogé do tradicional não entra no culto de ogé afrodescendente. Eu não consigo entender isso, porque o Babalorixá, a Ialorixá, ela vai entrar na Casa Branca, em São Gonçalo, no Cantuá, no Ajagunã. O ogé, quem determina essa entrada ou não dentro do Lecém é Egungun, que é supremo. Porque ogé para ogé, subalternos a Egungun, que é a autoridade máxima. Então é Egungun que vai determinar se entra ou se não entra, se pode participar do culto ou não, né? Então existe também algumas situações que não são as divindades que criam, são seres humanos que criam, são pessoas que criam essa situação, né? Então é a mesma coisa de você falar do culto de Ifá, o Babalaô, que é Babalaô, vai entrar dentro de Bodu. Se ele não é Babalaô, ele não vai entrar no Ibodu. Mas para Ifá, todos são Omoifá, porque quando Ifá está ali, que não está dentro do Aô, que é o Ibodu, Orumlá é para todos. Então, o Omoifá, a Ialifá, o Babalaô, tem acesso a Ifá. Babá, quanto à reencarnação, porque a gente aqui no Brasil tem
uma ideia que assim, existe a reencarnação, né? Como fica essa questão quando se cultua a sua ancestralidade, os seus antepassados? Esses espíritos, eles reencarnam, ou dentro do culto, né, de Egungun, não se acredita em reencarnação? Como funciona essa Eu prefiro falar para o senhor da minha visão pessoal, né? Porque falar pelos outros é complicado, né? Mas dentro daquilo que eu aprendi, essa reencarnação é possível, sim. É possível. Só que não existe provas. Não consegui, para mim, essas provas. Mas existem indícios. Vou dar um exemplo. Parece uma coisa boba, mas é interessante. Às vezes você vai para um lugar, como já aconteceu. Eu cheguei numa cidadezinha em Minas, no estado de Minas, não me recordo o nome, mas era uma cidade bem pequena. Eu lembro que era próximo a Guaxupé. Acho que era Guaxupé, acho que era isso. Mas era uma cidade pequena, muito pequena. Devia ter, acho que não devia ter 10 mil habitantes. E eu parei a um local e eu tinha a certeza dentro de mim que eu já tinha ido ali naquele local. Eu tinha lembranças e coisas assim que eu reconhecia, como se eu tivesse, como existe hoje aqui o metrô que você passa, né, aquele ponto de ônibus que existe próximo à sua casa. Você sabe, não, tinha um ponto de ônibus aqui, tinha um orelhão aqui, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Isso não aconteceu por uma vez, aconteceu por inúmeras vezes. Eu já estive aqui, eu conheço esse local, mas é óbvio que eu não conhecia, porque você tem consciência. Sabe que minha mãe me trouxe aqui quando criança? Não, minha mãe nunca foi para Minas. Meu pai nunca foi para Minas. Nunca viajei com ninguém para cá, para essa cidade, para esse estado, para essa cidadezinha. Algo aconteceu. Então eu acredito nisso. Agora, eu acredito também que a reencarnação seja uma evolução também. Eu acredito que alguns espíritos voltem, não acho que é generalizado, todos vão reencarnar. Eu acredito que exista sim uma reencarnação, que alguns espíritos precisam voltar aqui para concluir algumas coisas que não deixou. E esse que não retorna se torna um encantado, tem um encantamento e permanece no Aie. Exatamente, eu acredito nisso. No Orum, né? No Orum, eu acredito. Eu acho que alguns espíritos voltam para cumprir uma missão, um tratado, um acordo, né? E interessante, talvez por pouco tempo, um renascimento pode ser uma reencarnação. Determinado Quando se nasce uma criança que vive poucos dias, poucos meses, poucos anos, pode ser uma reencarnação. Ele teria que passar pelaquela família, pelo aquele histórico, para ter aquele histórico na vida dele. Eu acredito que isso... Eu não acredito em coisas assim que tudo tem um sentido. Eu acredito que o Lodumário é tão perfeito, é tão especial, que tudo de fato tem um sentido. Tem um sentido. Tem um porquê. Não tem como você dizer que não existe. Aconteceu porque tinha que acontecer. Houve porque tinha que haver. Não, existe sim um sentido, um porquê de tudo. Talvez nós não conseguimos saber o porquê de tudo, porque só o Lodumário vai saber. Todas as respostas... Não temos, mas somos seres pensantes, né? E aí a gente questiona, pergunta, sente. Eu acho interessante. Falando de reencarnação, falando de espírito, tendo um Ogé aqui, né? O que é o Axixê? O Axixê, cerimônia fúnebre, né? Do culto afrodescendente, candomblé, né? O Axixê eu acredito que, para mim, o Axixê, desde que eu me conheço por gente que veio aprendendo, mesmo antes de me tornar o Axixê é de suma importância, porque ele é uma cerimônia, né, de reencontro da história que esse espírito teve aqui no Aie, né, a nova missão dele para o Orum, né?
Então, no candomblé se diz que existe três carregos. O senhor também sabe disso, por ser do culto afrodescendente. Tem 3 carregos. O primeiro que é a sua iniciação, o fechamento do seu ciclo aos 7 anos, e o último carrego, que é da sua passagem por Orum, né? Então, a xixi é de suma importância ser feito, né? As pessoas que passaram. Eu não gosto, particularmente, não acredito em algumas coisas impostas por regras de humano, né? De sacerdotes, sacerdotisas. Eu acredito sempre, né, no oráculo. O que o oráculo diz, o que o oráculo determina ser feito, né? Porque para Yamanixá precisa ser 7 noites, para Babalorixá precisa ser 7 noites, né? Então é uma determinação. Precisa ser Arriacu imediatamente após a pessoa falecer. Então a pessoa faleceu, após a pessoa ser enterrada. Então a pessoa foi feito o sepultamento ontem, hoje de tarde, hoje à noite começa a xixi, né? Então eu acho que existem alguns radicalismos, entendeu? Esse radicalismo não é legal, não é bom. Porque eu acredito em divindade, acredito em oráculo. Então o oráculo tem que determinar isso, né? Se vai ser 3 dias, 3 noites, se vão ser 7 noites, se vai ter a obrigatoriedade de fazer durante mais um mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Porque até porque falar em candomblé de casa tradicional. O que é candomblé de casa tradicional? A tradição que você segue é a tradição da sua própria casa. Por quê? Temos 3 referências de casa de candomblé tradicional: Casa Branca, Rofonjá e Cantuá. São 3 casas que cultuam as mesmas divindades, que é tudo muito parecido, mas tudo muito diferente um do outro, né? Tradição, seguir a tradição, né? O que é seguir a tradição? Eu venho de uma casa, que é o Ilhaxé Jagunã, ela é uma casa que não falamos de tradição, falamos de um candomblé determinante pelo oráculo de Enin de Lorum, através de Ifá, que vai dizer o que deve ser feito, como deve ser feito, quanto tempo deve ser feito ou não, tanto na parte de orixá, como na parte da cerimônia fúnebre, que também faz parte de você cultuar os seus ancestrais, poder dar para aquele espírito um bom encaminhamento até Deus, que é isso que acreditamos. Como todo ritual tem o princípio básico, mas ele não pode ser engessado, né? Ele vai de acordo com o que o oráculo diz, porque cada pessoa é de uma forma, cada orixá é de uma forma, né? Então, quem vai determinar o formato é as pessoas. É interessante eu falar isso do culto tradicional, quando eu falo tradicional e Yorubá, né? E o culto afrodescendente, né? Que é aqui no Brasil. Então, como um irmão meu fala, e eu concordo exatamente com ele, o candomblé nasceu aqui no Brasil. Com influências da Nigéria, da África como um todo, sim, é claro que sim. Mas o candomblé do Brasil só serve para o Brasil. Não vai servir para a Nigéria, né? Até porque a Nigéria já fica muito, eu digo Nigéria como, eu não vou dizer África, toda a África, mas eu digo Nigéria. É totalmente filosofia de vida, porque é o dia a dia. Você acorda com o orixá, você dorme com o orixá. Você vê o orixá durante o dia, você vê o orixá à noite, você vê o orixá à tarde, você vê o orixá de manhã, pela manhã. Então, cultura, né? Já está enraizada. As situações são essas, é situação cultural. Então, esse negócio do candomblé. Então, veja bem, como pode uma pessoa falar assim? Eu não reconheço o Ifá, porque agora todo mundo é babalaô, todo mundo é ogé, digo isso por conta do ifaísta, do ifaísmo. Todo mundo agora é babalaô. Não, você só se torna babalaô pelo simples fato de você ir para Ibodu. Está iniciado. Você está iniciado.
Fora disso, não é. Todo mundo é babalô praticante? Não, nem todos são babalô praticante. Como não era antes, como nunca foi no candomblé, pessoas que eram iniciadas, porque eu vou dar exemplo da minha casa de axé. Meu pai tem inúmeros filhos de santo. Né? Ele é herdeiro de uma casa e tem... Minha avó tinha inúmeros filhos de santo, posso dizer centenas. Nem todos são Yalorixás ou Babalorixá. Claro. Então, antigamente existia-se uma regra. Uma regra de quê? Então, vamos separar o que é regra estipulada por ser humano e o que é determinado pelas divindades. Então, por via de regra, já que é tradicional, todo mundo tinha que ser Babalorixá, Yalorixá? Não. Então, existe uma determinação. Então, parece algo que é, para algum, mas isso não é jogando pedra em ninguém ou criticando. Isso é minha visão particular, minha visão pessoal. Parece que é aquilo que me interessa, então é tradicional. Aquilo que não me interessa, então vamos para o oráculo, para a determinação. E não pode ter isso. Porque na minha concepção não pode haver isso. Né? Tudo é determinado. Por quê? Eu não gosto do Ifá, mas você vive do Ifá. Porque o Orumilá foi divindade como todas as outras. Especialista em Ifá, em oráculo. Então, se eu jogo Obi, eu estou utilizando Ifá. Se eu jogo Orobô, eu estou utilizando Ifá. Se eu jogo Enindilogum, eu estou utilizando Ifá. Se é Babalaô, tá jogando Opelês, Eikin, está fazendo uso do Ifá. Então, não pode ter essas situações. Eu não acredito nisso. É tudo determinado. Porque, veja bem, já que você, que é uma pessoa que não tem a mente aberta e não reconhece o oráculo, porque Ifá como oráculo, então seria simples. A pessoa senta aqui, vai chegar um filho de santo, então ele vai mentalizar e vai dizer, você é de Oxalá. Vou fazer você de Oxalá. Pensei bem que você é de Xangô. Vou fazer você de Xangô. Não existe esse procedimento. Ele será obrigado a fazer a consulta através do oráculo, para perguntar e saber que o Molé vai acompanhar a vida daquele Omorixá. Né? Então, jogar pedra no Ifá, jogar pedra no Candomblé, jogar pedra no culto a Egungun, né? Parece que, na minha visão, não entendo tiro no próprio pé. Essa suposta, entre aspas, guerra interna. Não tem porquê existir essa guerra interna. Essa guerra interna entre pessoas que não, no culto seu, o culto meu é errado, tudo é certo. Porque eu acredito que você é guiado pelas mãos de Olodumare. Desde que você tenha passado por todos os preceitos, sim, você é guiado. Você está autorizado a fazer então, aquilo. O Senhor Olorixá. Por quê? Porque assim foi os pactos que você fez lá no Orum. Assim, Ifá orientou e indicou. E assim, os sacerdotes, os sacerdotistas de cada um de vocês fizeram. E os orixás abençoaram. Né? Porque senão parece uma coisa prática. Parece uma coisa que parece muito pessoal. Nem todas as pessoas que são do orixá, existe também, hoje é no culto a Egungun, existem os Omoixãs, né? Que pra gente no tradicional são os Imulé de Egungun, que não tem acesso ao Aô. Né? Omoixã brasileiro. E os Imulés, que são também chamados de Omoixã, mas eu tenho o Imulé de Egungun, ele não tem acesso aos Aô que um Ogé tem. Ele tem um pacto, ele começa a conhecer o Egungun. Ele tem o primeiro pacto, os primeiros juramentos dele, passa por algumas situações, mas não tem acesso ao Aô de Egungun. Ao Lessem ele não tem.
acesso. Por quê? Porque é como você dizer, vamos dizer assim no candomblé, um Iaô não pode assistir uma iniciação, né, de um ebome, uma pessoa que vai tomar 7 anos. Um abiã não pode presenciar um processo iniciático de uma Iaô, uma feitura, porque ela não passou por aquilo. Eu acho muito interessante que o que eu mais aprendi no culto tradicional iorubá é que você só pode dar aquilo que você tem. Então, para que eu fosse chegar em mim, eu passei pelos procedimentos. Para eu entrar em Bodu, eu me tornei babalaú, mas passei por Ibodu. Então, eu cheguei até ali. Para que eu possa fazer situações em Obone, fui iniciado, entrei dentro do Iledi, do nosso babá. Né? Então, sou Obone porque passei. Aonde eu entro dentro de Ebeorum, porque também passei pelo processo iniciático de Ebeorum. Sou iniciado no candomblé, sou iniciado para algum. Porque eu pensamos, vamos pensar. As pessoas dizem assim, isso é maluquice. O senhor foi iniciado de Oxalá. Aí agora o senhor vai lá entrar no Ifá. E aí raspam sua cabeça. Nem sabem o procedimento. Por que se faz isso? Mas é um processo iniciático. Mas interessante. Eu me pergunto. O senhor passou pelo candomblé, se iniciou no orixá. Depois o senhor vai para o Ifá. Ifá diz que no seu destino encontra-se Egungun também. O senhor precisa passar pelo processo iniciático de Egungun. E o senhor vai acumulando iniciações. Bom, na minha visão, quanto mais Irumolé eu tiver, mais forte eu vou estar. Mais forte minha família vai estar. Desde que seja determinado pela divindade, pelo oráculo. Mas no candomblé, então, as pessoas quando dão 7 anos pagam o seu luto IG, às vezes o seu combo de Oxorian, o seu combo de Oxalá também, né? De Oxorian também, diz assim, olha, o senhor precisa ter Emanjá, o senhor precisa ter Yansan, o senhor precisa ter o Irumolé Xangô, o senhor precisa ter o Irumolé Odé. Não é um processo iniciático. Você não vai precisar cortar o cabelo, raspar novamente e fazer alguns procedimentos que não vem ao caso ser citado aqui. Mas não deixa de ser um processo iniciático. Um pacto, você está aceitando aquele orixá. Não, porque isso faz parte do carrego. Outro dia, eu tive um susto. Uma senhora disse para mim, babá, eu queria que o senhor me dissesse sobre um Exu de Xangô. Aí o Exu de Xangô? Como assim Exu de Xangô? Um escravo para Xangô. Um escravo? Como assim escravo? Um escravo. Um escravo que trabalha para Xangô, um Exu que trabalha para... Não, primeiro Exu nunca foi escravo de ninguém. Exu é o senhor que sabe de tudo, que tudo sabe, que anda por tudo quanto é lugar. Como que Exu vai se submeter a ser escravo de alguém? Quer dizer, parece que o regime ainda não passou. As memórias ancestrais negativas permanecem. Está registrado no subconsciente ainda das pessoas. Exu nunca foi escravo de ninguém, de nenhum orixá. Ele é sim um mensageiro, é o que tudo sabe, é o que tudo vê. Mas é tão divindade quanto os outros. Antigamente, antigamente mesmo, né? Existem poucos relatos de poucas pessoas que foram iniciadas em Exu no culto afro-brasileiro. Né? Poucas. São poucas. Né? E, sinceramente, senhores, eu não posso acreditar que isso tenha sido por determinação espiritual. Eu acredito que isso tenha sido por comodismo, por preconceito, por não entendimento, por não humildade. Não, tem vários casos que a gente vê que a inúmeros. pessoa
Eu conheço casos que o sacerdote viu que o cara era de Exu, o Yahweh de Exu, ele falou, não, vamos assentar um Ogum para não iniciar no Exu. Né? Por que não iniciar no Exu? E aí de uma memória ancestral negativa de que Exu é associado ao demônio, ao capeta, né? A memória ancestral negativa de que Egungun é associado à morte, ao Iku, né? A coisa ruim, como se a morte também fosse algo assim que, meu Deus, né? Eu escutei sempre de outros Rogérios mais velhos, quando eu morrer, eu não vou morrer. Essa frase é forte. Ele vai dizer, eu não vou morrer. Eu vou ganhar a Shoaku. Então, é muito interessante e bom porque nós também deixamos descendentes. Né? Eu tenho 3 filhos. Todos são iniciados tanto no culto de orixá afrodescendente primeiro e no culto tradicional. Também faz parte do ifaísmo, do Ifá. Então, são iniciados. A determinação foi essa, foi obedecida através de oráculo. Para onde eles vão? Só o Orumilá que sabe, só o orixá que sabe, só Egungun que sabe. Né? Espero que fique pelo menos um ou 2 da religião e preserve a história de nossa família. Né? Mas não tem como correr, tá enraizado nessa família aí, não tem como fugir. Não vai nem querer, não vai nem pensar, porque já faz parte, né? Nasceu em berço de orixá. Assim eu espero. Eles vivem isso, né? É o que a gente fala da África. Também essa cultura. Sim. É cultural já na família. Porque quando Ifá veio para minha casa, meu nome de Ifá Wale, Ifá veio para casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu fui recebido pelos meus filhos. Né? No caso, os gêmeos. Né? O primeiro estava com a mãe dele, então eu fui recebido por eles. Eles pegaram primeiro o Ifá. Então, isso é uma imagem que eu nunca vou esquecer. E todos os dias eles veem Ifá. Todos os dias eles veem Egungun, Exu, Ogum, Xangô, Oxum, Ossani, que tem dentro da minha casa. O que o culto tradicional me resgatou, de uma forma, é mostrar que o culto é diário. É a filosofia de vida. Eu me sinto mais seguro com todas essas atividades dentro da minha casa. Porque todos os dias eu rezo. Todos os dias tem Ossé, né? A importância do Ossé no culto tradicional. Né? Que não é... Não é o Ossé feito como a gente faz no candomblé. Diferente, não é lavar, não é deixar o santo bonito, mas sim alimentar o orixá, a divindade, rezar, pedir, perguntar se está tudo bem. Então, eu acredito que um Awo Egungun, Awo Ifá, ele jamais vai passar por situações de surpresa se ele tiver os seus ossés em dia. Porque a divindade vai sempre avisá-lo. O senhor, em algum momento, dentro dessa história toda que o senhor viveu, o senhor já questionou sua fé? Não. Porque em alguns momentos que eu pensei que eu não tinha, que essa fé ia me faltar, eu sempre tive sinais de orixá, de Egungun, fortalecendo ainda mais o que eu acreditava, o que eu acredito. Então, os orixás, de uma certa forma, eu tinha falado, poxa, será que existe aquilo? Será que não existe? E aí, sempre, pelo menos para mim, sempre veio essa prova, sempre veio essa afirmação, essa confirmação. Existe, eu estou aqui. Entendeu? Né? A minha fé, eu digo que é inabalável. Inabalável. Entendeu? E digo mais, eu falo que Ifá, Egungun, Oruná, Egungun, é tudo.
para mim. Orixá também é tudo para mim. Mas existe alguns que a gente tem aquela aproximação, né? Eu sou um... Eu gosto dessa frase que você falou, dessa palavra da fé. Eu costumo sempre dizer que a minha fé, ela é inabalável e intransmissível. Porque é isso, eu acredito em orixá, eu acredito desde que eu me conheço por gente, eu só tive essa fé. Eu nunca tive outra religião. Sim. Então, é isso que eu acredito, a fé verdadeira, ela é inabalável e intransmissível. Você pode acreditar em Jesus, você pode acreditar em São Jorge, em São Sebastião, mas porque a gente não duvida da fé de ninguém. Sim. Mas a minha é essa frase foi sensacional. E é interessante porque você fala assim, eu acredito em orixá. Eu fui curado desde criança por Oxum. Então vamos falar de coincidência. Se é que existe, né? Vamos falar de uma possível coincidência. Quando eu fui iniciado no orixá, o Aiabá, outros chamam de Eboraubirim, né? Que é o orixá feminino, que se apresentou para minha família, para mim, foi Oxum. Então, desde criança eu fui muito apegado a Oxum. Oxum sempre me deu tudo. Eu tinha dores de barriga abdominais, tomava água da quartinha de Oxum, curava. Eu tinha dores de cabeça, eu tomava água da quartinha de Oxum e a dor de cabeça ia embora. Isso, relatos que eu tenho registrados na minha cabeça e relatos pelos meus próprios familiares, meu pai, minhas tias, minha mãe enquanto viva. Nossa, esse menino ama tanto Oxum que ele é capaz de amar mais Oxum do que ele mesmo. E é verdade. Quando eu entro dentro do culto de Ifá, o meu Odu tem tudo a ver com Oxum. E Oxum mora dentro do meu Ifá. Então eu não acredito em coincidência. Já está ali, né? O meu Odu fala do Irumolé Ogum. Eu fui iniciado de Ogum. Meu Odu fala do meu Irumolé Obatalá, iniciado de Oxurian também. O meu Odu fala de Xangô. Eu tenho Irumolé Xangô também. Então, não acredito nessas... Esse veio só para confirmar, na verdade. Exatamente. Uma coisa meu Odu... fortalecer, né? Uma coisa meu Odu falou após a minha iniciação e saber de toda a minha história, ele disse assim, olha, eu não seria diferente, mas eu estou realmente admirado, porque tudo que aconteceu, todos os orixás que você fez, bate exatamente com o seu Odu, né? Que também tire isso seja desmistificado, né? Que não existe aquele babalorixá, aquela yalorixá, aquela casa certa e aquela casa errada. Isso não existe. Não existe. Na minha concepção não existe. Porque casas de orixá, o senhor passou na casa de um olorixá, de um yalorixá, fez tal orixá. Chega na casa do outro e diz que foi tudo feito errado, que não tinha... Meu Deus, será que o orixá não foi tão puro que não pôde acreditar, não interviu e deixou que você fosse iniciado? É muito humano, né? Deixou que você muito humano, né? Você colocou algum na sua vida, algum acabou com a sua vida, mas, meu Deus, o que será que o orixá Ogum tinha tanto contra o senhor? E mesmo assim se permitiu, algum comeu galo, algum comeu bode, algum comeu angola, recebeu, pior. Às vezes o senhor chega ao 7º ano e algum continua. O senhor vai para a casa do seu João, o seu João diz que o senhor era de Oxum. Que o senhor só não teve prosperidade porque o senhor não iniciou em Oxum. E que seu olorixá e que sua yalorixá é uma maluca. Porque não colocou uma ideia. Exatamente. Né? Não acredito nisso. Acredito que naquele momento que foi despertado, que foi o oráculo sair, lógico que existe sim pessoas habilitadas. As habilitações, isso eu acredito, né? Mas
que essa pessoa tão habilitada tenha visto naquele momento que o orixá Ogum era essencial na sua vida. É um momento, né? E aí foi se passando alguns anos, porque falam dessa tal evolução, né? Tanta evolução, as coisas evoluíram tanto. Você acredita que o orixá tem evoluído? Agora eu faço essa pergunta aos senhores. Os senhores acreditam que os orixás tenham evoluído? Em partes. Acredito sim. Eu acredito que em parte sim. Eu acredito que o orixá não vai ficar parado. Que o orixá está aqui no Brasil há tanto tempo. Eu acredito que o orixá fala e entende português. Sim. Entendeu? Senão não estava aqui na nossa terra. Conhece cada coisa aqui que a gente faz. E isso vem de evolução também. Sim. Não evolução espiritual, sim, mas de entendimento, de culto, de aceitar determinadas coisas que antigamente de adaptação, hoje não dá. Adaptação, né? Então eu acredito muito mais nessa evolução, sim, claro, mas na adaptação, porque existe Odus sob a Balaô também sabe disso. Existe Odus que falam que você precisa matar 200 bodes. Como que o senhor, falando hoje, vai conseguir fazer isso? Não é no Brasil, não. Em qualquer lugar. Não existe condição. Não sei que você seja criador de bode, de caprinos. Então você vai matar os 200. E olha que vai ficar complicado. Talvez você vai matar todas o seu rebanho. Mas existe sim a negociação de que você pode matar 200 bodes, ou 20 bodes, ou 2 bodes, e transformar em 200 pedaços. Então eu acredito que exista essa evolução, sim, essa espera de que as divindades, primeiro o Lodumare, sabia aonde cada situação ia se encaixar, aonde era necessário ter mudanças. O Lodumare já sabia disso. As divindades, os orixás já sabiam disso, que precisava haver essa evolução, essa adaptação, né? Porque não é em todos os países que tem Obi, mas hoje já se exporta com tanta facilidade. Antigamente se dizia o Obi que existia numa campanjada, era de 2 partes. Se transformava em 4, se partia. Hoje todo mundo já fala, não, o Obi de 2 partes não serve para orixá, só o de 4. Sempre foi o de 2. E quantas pessoas foram iniciadas dessa forma? Isso. E estão aí muito bem com os mais antigos, né? E como falamos também, de você fala assim, por exemplo, de casas tradicionais, onde você, até hoje, como que eu posso dizer que o Candomblé do Brasil, casas com 200, 300 anos, resistente, viva, Casa Branca, primeira casa de Candomblé do Brasil, em Salvador. Mas há quem conteste, mas quem eu vou contestar, não sou antropólogo, não sou estudioso, eu sigo aquilo que dizem nesse assunto. Mas existem casas que apareceram em Recife, que apareceram no Maranhão, né? Que são casas tradicionais de muito antigo, que se perdeu o registro, que não tem como se provar, né? Mas os primeiros navios começaram a chegar por lá. Com certeza tem muita casa antiga ainda. Mas tem que documentação. E as que sobraram ainda são resistentes, porque foram, como o senhor citou, sim, iniciados com o Pibatá. Não é o Pibatá, era o Manjá de 2 partes. Não era o Pibatá, e nem por isso ninguém deixou de prosperar, ninguém deixou de crescer, de ter filhos, família, descendentes. Está aí até hoje. E está aí até hoje. Né? Alô, Babá. Para finalizar aqui, eu queria que o senhor contasse uma história, uma passagem da sua vida dentro do culto que marcou, ou uma mensagem para quem assiste o programa. Fica a sua escolha, para a gente poder finalizar o programa de hoje. A mensagem que eu passo para as pessoas que estão assistindo é que elas sigam as determinações,
mas também sigam primeiramente seu coração, porque eu acredito que o coração é o nosso termômetro em tudo, é o nosso indicativo, né? Mas que sigam, respeite a religião alheia, né? Das etnias alheias, né? Respeite o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o candomblé, o ifaísmo, enfim, todas as religiões, né? Porque para algumas pessoas, eu acredito que a religião vem com um bálsamo. Então que saiba usar esse bálsamo. Porque aquilo que você escolheu para você, vai ser bom para você. E para os seus descendentes. E para aqueles também que querem seguir você. Então, que o Orumilá possa abençoar, que Aie, que o Orum possa abençoar todos aqueles que tenham um bom coração. Axé. Aí, para abusar mais um pouquinho da sua boa vontade, se eu cantar uma cantiga de Oxalá, ou Batalá, de Oxaguian. Vamos ver. Uma cantiga para Oxalá. Tem uma cantiga de Oxalá que eu acho muito, que me toca muito. Oliro de te, babalejibel, oliro de te, babaolorum, oliro de te, babaoxoguian, oliro de te, babalejibel, Epa babá, babá meu choguinha. A sua bênção, babá. Deus que abençoe, o Orumilá que abençoe, o Choguinha que abençoe. E peço a bênção de vocês também, que possam me abençoar pelo dia de hoje. Axé. Foi um prazer, uma satisfação estar aqui. Prazer, Senhor. Muito obrigado pela presença. E encerramos aqui hoje mais um programa da TV O Batalá Axé. Um abraço. Baba.